O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 129. Bhima retorna depois de beber néctar da força. Todos os garotos são enviados para estudarem sobre Gautama, Kripa. Vaisampayana disse: enquanto isso os Kauravas e os Pandavas, depois de terem assim se divertido, partiram, sem Bhima, para Hastinapura, alguns em cavalos, alguns sobre elefantes, enquanto outros preferiram carros e outros transportes. E em seu caminho eles disseram uns aos outros: talvez Bhima tenha ido antes de nós. E o perverso Duryodhana estava contente com a perda de Bhima, e entrou na cidade com seus irmãos em alegria. O virtuoso Yudhishthira, ele mesmo não acostumado ao vício nem à maldade, considerava os outros tão honestos quanto ele mesmo. O filho mais velho de Pritha, cheio de amor fraterno, foi até sua mãe e disse, depois de reverenciá-la: "Ó mãe, Bhima chegou? Ó boa mãe, eu não o encontro aqui. Aonde ele pode ter ido? Nós o procuramos por muito tempo em todos os lugares, nos belos jardins e florestas, mas não o achamos em lugar nenhum. Finalmente, nós pensamos que o heróico Bhima havia nos precedido. Ó dama ilustre, nós viemos para cá em grande ansiedade. Chegando aqui, aonde ele foi? Você o enviou para algum lugar? Ó diga-me, eu estou cheio de apreensões a respeito do poderoso Bhima. Ele tinha estado adormecido e não veio. Eu acho que ele não existe mais." Ouvindo essas palavras do altamente inteligente Yudhishthira, Kunti gritou, em alarme, e disse: "Caro filho, eu não vi Bhima. Ele não veio a mim. Ó, volta às pressas, e com teus irmãos procura por ele." Tendo dito isso em aflição para seu filho mais velho, ela convocou Vidura e disse: "Ó ilustre Kshatri, Bhimazena está perdido. Aonde ele foi?" Os outros irmãos voltaram dos jardins, só Bhima de braços poderosos não veio para casa. Duryodhana não gosta dele. O Kaurava é desonesto e malicioso e de mente baixa e imprudente. Ele cobiça o trono abertamente. Eu estou com medo de que ele em um acesso de raiva possa ter matado meu amado. Isso me aflige dolorosamente, de fato, isso queima o meu coração." Vidura respondeu: "Dama abençoada, não dize isso. Protege os teus outros filhos com cuidado. Se o Duryodhana for acusado, ele pode matar os teus filhos restantes. O grande sábio disse que todos os teus filhos terão vida longa. Portanto, Bhima certamente voltará e alegrará o teu coração." Vaisampayana continuou: o sábio Vidura, tendo dito isso para Kunti, voltou para sua residência, enquanto Kunti, em grande ansiedade, permaneceu em casa com seus filhos. Enquanto isso, Bhimazena despertou daquele sono no 8º dia, e se sentiu forte além da conta pelo néctar que ele tinha tomado ter sido todo digerido. Vendo acordado, os nagas começaram a confortá-lo e animá-lo, dizendo: "Ó tu de braços poderosos, o licor que dá a força que tu bebeste te dará o poder de 10.000 elefantes. Ninguém agora poderá te vencer em batalha. Ó touro da raça Kuru, banha-te nestas águas sagradas, e auspiciosas volta para casa. Teus irmãos estão desconsolados por causa de ti." Então Bhima se purificou com um banho naquelas águas, e enfeitado com vestes brancas e guirlandas floridas da mesma cor, comeu do Paramana, arroz e pudim de açúcar, oferecido pelos nagas. Então aquele opressor de todos os inimigos, enfeitado com ornamentos celestes, recebeu as adorações e bênçãos das cobras e, saudando-os em retorno, ergueu-se da região inferior. Erguendo o Pandava de olhos de lótus das águas, os nagas o deixaram nos mesmos jardins onde ele havia estado se divertindo, e desapareceram à sua vista. O poderoso Bhimazena, chegando à superfície da terra, correu com velocidade até sua mãe. E curvando-se a ela e ao seu irmão mais velho, e cheirando as cabeças de seus irmãos mais jovens, aquele opressor de todos os inimigos foi abraçado por sua mãe e por cada um daqueles touros entre os homens. Afetuosos uns com os outros, eles todos exclamaram repetidamente: "Que alegria é nossa hoje! Ó, que alegria!
Então Bhima, dotado de grande força e coragem, relatou aos seus irmãos tudo acerca da maldade de Duryodhana, e os incidentes felizes e infelizes que aconteceram a ele no mundo das serpentes. Nisso Yudhishthira disse: guarda silêncio sobre isso. Não fales disso para ninguém. Deste dia em diante protejamos todos uns aos outros com cuidado. Dessa maneira, acautelados pelo justo Yudhishthira, eles todos, com o próprio Yudhishthira, se tornaram muito vigilantes daquele dia em diante. E para que não pudesse ocorrer negligência da parte dos filhos de Kunti, Vidura constantemente oferecia a eles sábios conselhos. Algum tempo depois, Duryodhana outra vez misturou na comida de Bhima um outro veneno virulento e muito mortal. Mas Yutsu, o filho de Dhritarashtra, com uma mulher Vaísia, movido por sua amizade pelos Pandavas, os informou disso. Vrikudara, no entanto, o engoliu sem nenhuma hesitação, e o digeriu completamente. E, embora virulento o veneno não produziu efeito em Bhima. Quando aquele terrível veneno para a destruição de Bhima fracassou em seu efeito, Duryodhana, Karna e Sakuni, sem desistirem de seu projeto perverso, recorreram a outras numerosas maquinações para conseguir a morte dos Pandavas. E embora todas aquelas maquinações fossem totalmente conhecidas pelos Pandavas, eles ainda assim, de acordo com o conselho de Vidura, suprimiram sua indignação. Enquanto isso, o rei, Dhritarashtra, vendo os príncipes Kuru passando seu tempo em inatividade e crescendo desobedientes, nomeou Gautama como seu preceptor e os enviou a ele para instrução. Nascido entre uma moita de urzes, Gautama era bem experiente nos Vedas e foi sob ele, também chamado Kripa, que os príncipes Kuru começaram a aprender o uso de armas. Capítulo 130. Nascimento de Kripa e Kripili. Janamejaya disse: ó Brahmane, cabe a ti relatar-me tudo acerca do nascimento de Kripa. Como ele proveio de uma moita de urzes? De onde também ele obteve suas armas? Vaisampayana disse: ó rei, o grande sábio Gautama tinha um filho chamado Saradivati. Esse Saradivati nasceu com flechas na mão. Ó opressor de inimigos, o filho de Gautama manifestou grande aptidão para o estudo da ciência de armas, mas nenhum pelas outras ciências. Saradivati adquiriu todas as suas armas por meio daquelas austeridades pelas quais Brahmanes na vida de estudante adquirem o conhecimento dos Vedas. Gautama, o filho de Gotama, por sua aptidão à ciência de armas e por suas austeridades fez o próprio Indra ter grande medo dele. Então, Oto da linhagem Kuru, o chefe dos deuses, convocou uma donzela celeste chamada Janapadi e a enviou a Gautama, dizendo: faça o melhor que puder para perturbar as austeridades de Gautama. Indo até o encantador retiro de Saradivati, a donzela começou a tentar o asceta equipado com arco e flechas. Vendo aquela Apsara de figura sem igual sobre a terra em beleza, sozinha naquelas florestas e vestida com uma única peça de roupa, os olhos de Saradivati se arregalaram de prazer. A visão da donzela, seu arco e flechas deslizaram de sua mão e todo o seu corpo tremeu de emoção, mas, possuidor de resistência ascética e força de alma, o sábio reuniu paciência suficiente para resistir contra a tentação. A brusquidão, no entanto, da sua agitação mental, causou uma inconsciente emissão de seu fluido vital. Deixando seu arco e flechas e pele de veado para trás, ele foi embora, fugindo da Apsara. Seu fluido vital, no entanto, tendo caído sobre uma moita de urzes, dividiu-se em duas partes, de onde nasceram duas crianças que eram gêmeas. E aconteceu que o soldado que estava a serviço do rei Santano, enquanto o monarca estava fora a caçar nas florestas, encontrou os gêmeos. E vendo o arco e as flechas e a pele de veado no chão, ele pensou que eles poderiam ser os filhos de algum Brahmane competente na ciência de armas. Decidindo assim, ele pegou as crianças junto com o arco e flechas, e mostrou-os ao rei. Vendo-os, o rei foi tocado pela compaixão, e dizendo: que eles se tornem meus filhos, os levou para seu palácio. Então aquele principal dos homens, Santano, o filho de Pratipa, tendo levado os gêmeos de Gautama para sua casa, realizou em relação a eles os ritos usuais de religião.
E ele começou a educá-los e os chamou de Kripa e Kripin, em alusão ao fato de que ele os criou por motivos de compaixão. Kripa, o filho de Gautama, tendo deixado seu retiro antigo, continuou seu estudo da ciência de armas com grande seriedade. Por meio de seu discernimento espiritual, ele soube que seu filho e filha estavam no palácio de Santano. Ele então foi ao monarca e relatou tudo acerca de sua linhagem. Ele então ensinou a Kripa os 4 ramos da ciência de armas, e vários outros ramos de conhecimento, incluindo todos os seus mistérios e detalhes obscuros. Em pouco tempo Kripa tornou-se um eminente professor da ciência de armas. E os 100 filhos de Dhritarashtra, e os Pandavas junto com os Yadavas, e os Vrishnis, e muitos outros príncipes de várias terras começaram a receber aulas dele naquela ciência. Capítulo 131. Nascimento de Drona, Asvatthama. Drona recebe conhecimento de armas. Vaisampayana disse, desejoso de dar aos seus netos uma educação superior, Bhishma estava à procura de um professor dotado de energia e hábil na ciência de armas. Decidindo, ó chefe dos Bharatas, que ninguém que não fosse possuidor de grande inteligência, que não fosse um ilustre ou um perfeito mestre na ciência de armas, ninguém que não tivesse um poder como o dos deuses poderia ser o instrutor dos príncipes. Kurus, o filho de Ganga, ó tigre entre homens, colocou os Pandavas e os Kauravas sob as instruções do filho de Bharadvaja, o inteligente Drona, hábil em todos os Vedas. Satisfeito com a recepção dada a ele pelo grande Bhishma, aquele principal de todos os homens habilidosos com armas, o ilustre Drona de fama mundial, aceitou os príncipes como seus pupilos. E Drona ensinou a eles a ciência de armas em todos os seus ramos. E, o monarca, os Kauravas e os Pandavas, dotados de força imensurável em pouco tempo, se tornaram competentes no uso de todas as espécies de armas. Janamejaya perguntou, ó Brahmane, como Drona nasceu? Como e de onde ele adquiriu suas armas? Como e por que ele foi aos Kurus? De quem também ele era filho? Além disso, como foi que seu filho Asvatthama, o principal de todos os que são habilidosos com armas, nasceu? Eu desejo ouvir tudo isso. Por favor, narra em detalhes. Vaisampayana disse, morava na fonte do Ganges um grande sábio chamado Bharadvaja, que incessantemente cumpria os votos mais rígidos. Um dia, antigamente, pretendendo celebrar o sacrifício Agniotra, ele foi, junto com muitos grandes rishis ao Ganges, realizar sua purificação religiosa. Chegando à margem da correnteza, ele viu a própria Gritashi, aquela Apsara dotada de juventude e beleza, que havia chegado lá pouco antes. Com uma expressão de orgulho em seu rosto, misturado com uma atitude de langor voluptuoso, a donzela ergueu-se da água depois que suas abluções haviam terminado. Enquanto ela estava suavemente andando na margem, seu traje que estava frouxo ficou desarrumado. Vendo seu traje desordenado, o sábio foi atingido pelo desejo ardente. Em seguida seu fluido vital saiu, por causa da violência de sua emoção. O rishi imediatamente o apanhou em um recipiente chamado Drona. Então, ó rei, Drona surgiu do fluido assim preservado naquele recipiente pelo sábio Bharadvaja. E a criança assim nascida estudou todos os Vedas e seus ramos. Antes Bharadvaja, de grande destreza e o principal dos possuidores do conhecimento de armas, havia comunicado ao ilustre Agnivesa o conhecimento da arma chamada Agneya. O principal da linhagem Bharata, o rishi, Agnivesa, nascido do fogo, então comunicou o conhecimento daquela grande arma para Drona, o filho de seu preceptor. Havia um rei chamado Prishata que era um grande amigo de Bharadvaja. Naquela época Prishata teve um filho chamado Drupada. E aquele touro entre os kshatriyas, Drupada, o filho de Prishata, costumava ir todos os dias ao eremitério de Bharadvaja para brincar com Drona e estudar em sua companhia. O monarca, quando Prishata morreu, Drupada, de braços poderosos, se tornou o rei dos Panchalas do norte. Naquela época também o ilustre Bharadvaja ascendeu para o céu. Drona continuou a residir no retiro de seu pai, se dedicando a austeridades ascéticas.
tendo se tornado versado nos Vedas e seus ramos e tendo também queimado seus pecados por meio do ascetismo, o célebre Drona, obediente às injunções de seu pai e movido pelo desejo de prole, se casou com Kripin, a filha de Saradivati. E aquela mulher, sempre dedicada a ações virtuosas e ao Agnihotra, e às mais austeras penitências, obteve um filho chamado Asvataman. E logo que Asvataman nasceu, ele relinchou como o corcel celeste, os Shaisravas. Ouvindo tal grito, um ser invisível nos céus disse: a voz que esta criança tem, como o relincho de um cavalo, é audível para todos ao redor. Esta criança, portanto, será conhecida pelo nome de Asvataman, o de voz de cavalo. O filho de Bharadvaja, Drona, estava muito contente por ter obtido aquele filho. Continuando a residir naquele eremitério, ele se dedicava ao estudo da ciência de armas. Ó rei, foi nessa época que Drona soube que o ilustre Brahmani Jamadagni, aquele matador de inimigos, aquele principal entre todos os manejadores de armas, versado em todos os tipos de conhecimento, havia expressado o desejo de dar toda a sua riqueza aos Brahmanes. Tendo ouvido sobre o conhecimento de armas de Rama e a respeito de suas armas celestes também, Drona colocou seu coração neles, como também no conhecimento de moralidade que Rama possuía. Então Drona, de braços poderosos, dotado das mais altas virtudes ascéticas, acompanhado por discípulos que eram todos dedicados a votos de austeridades ascéticas, foi às montanhas Mahendra. Chegando a Mahendra, o filho de Bharadvaja, possuidor de grande mérito ascético, viu o filho de Brigu, o exterminador de todos os inimigos, dotado de grande paciência e com a mente sob controle completo. Então, aproximando-se com seus discípulos daquele descendente da linhagem Brigu, Drona, dizendo seu nome, falou-lhe de seu nascimento na linha de Angiras. E tocando o chão com a cabeça, ele reverenciou os pés de Rama. E vendo o filho ilustre de Jamadagni querendo se retirar para as florestas depois de dar toda a sua riqueza, Drona disse: saibas que eu surgi de Bharadvaja, mas não do útero de nenhuma mulher. Eu sou um Brahmane de nascimento elevado, de nome Drona, e vim a ti com o desejo de obter a tua riqueza. Ao ouvi-lo, aquele professor ilustre da classe Kshatriya respondeu: tu és bem-vindo, o melhor dos regenerados. Dize-me o que tu desejas. Assim, abordado por Rama, o filho de Bharadvaja respondeu àquele principal de todos os lutadores, que desejava dar toda a sua riqueza: ó tu de votos diversos, eu sou um candidato à tua eterna riqueza, ó tu de riqueza ascética. Rama disse: meu ouro e quaisquer outras riquezas que eu tinha, tudo foi dado aos Brahmanes. Esta terra também, até a beira-mar, enfeitada com cidades e vilas como com uma guirlanda de flores, eu dei para Kasyapa. Eu tenho agora só meu corpo e minhas armas valiosas. Eu estou pronto para dar meu corpo ou minhas armas. Dize, qual deles tu queres? Eu te darei. Dize rapidamente. Drona respondeu: ó filho de Brigu, cabe a ti me dar todas as tuas armas, junto com os mistérios de lançá-las e chamá-las de volta. Dizendo, assim seja. O filho de Brigu deu todas as suas armas para Drona, de fato, a ciência de armas com todas as suas regras e mistérios. Aceitando-as todas e considerando-se plenamente recompensado, aquele melhor dos Brahmanes então, contente, partiu para a cidade do seu amigo Drupada. Capítulo 132. Drupada recusa amizade com Drona. Vaisampayana disse: então, ó rei, o filho poderoso de Bharadvaja se apresentou perante Drupada, e dirigindo-se àquele monarca, disse: reconhece-me como teu amigo. Assim, abordado por seu amigo, o filho de Bharadvaja com um coração alegre, o senhor dos Panchalas mal foi capaz de suportar essas palavras. O rei, embriagado pelo orgulho de riqueza, contraiu sua fronte em cólera, e com olhos vermelhos falou estas palavras para Drona: ó Brahmane, a tua inteligência não é de uma ordem elevada, visto que disseste a mim, repentinamente, que és meu amigo. Ó tu de mente estúpida, grandes reis nunca podem ser amigos de indivíduos desafortunados e pobres como tu. Se é verdade que houve amizade entre nós antigamente, é porque nós estávamos então ambos em circunstâncias iguais.
Mas o tempo enfraquece tudo o que está em seu curso, e enfraquece a amizade também. Neste mundo a amizade nunca dura para sempre em nenhum coração. O tempo a desgasta e a raiva a destrói também. Não te apegues, portanto, àquela amizade do passado. Não penses mais nisso. A amizade que eu tive contigo, o principal dos Brahmanes, foi para um propósito específico. A amizade nunca pode subsistir entre um homem pobre e um homem rico, entre um homem letrado e um de mente inculta, entre um herói e um covarde. Porque tu desejas a continuação da nossa antiga amizade. Pode haver amizade ou hostilidade entre pessoas igualmente situadas quanto à riqueza ou poder. O pobre indigente e o rico não podem nem ser amigos nem brigar um com o outro. Aquele de nascimento impuro nunca pode ser amigo daquele de nascimento puro. Aquele que não é um guerreiro em carro nunca pode ser amigo daquele que o é, e aquele que não é um rei nunca tem um rei como amigo. Portanto, porque tu desejas a continuação da nossa antiga amizade. Vaisampayana continuou, assim tratado por Drupada, o poderoso filho de Bharadvaja ficou cheio de ira, e refletindo por um momento planejou em sua mente qual seria seu curso de ação. Vendo a insolência do rei Panchala, ele desejou coibi-la efetivamente. Deixando rapidamente a capital Panchala, Drona dirigiu seus passos em direção à capital dos Kurus, que recebeu o nome de Elefante.